capítulo 1, versículo de número 1. Carta que escreveu Paulo aos Romanos, capítulo de número 1 e o versículo de número 1. Nós estaremos lendo a palavra daquele que pode, daquele que conhece, daquele que sabe todas as coisas. Romanos capítulo 1, versículo 1. Glória a Jesus. E nós estamos orando pelo indivíduo que tentou roubar aqui, para Jesus fazer duas coisas: ou Jesus salva, que é o que nós queremos, ou Jesus faz a justiça, porque o nosso Deus, Ele é vivo. Aleluia. Romanos capítulo 1, versículo 1, diz assim: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Diga comigo: Evangelho de Deus. Versículo de número 16 diz assim: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Diga: Evangelho de Cristo. Queridos, quando nós lemos esta passagem bíblica, quando nós lemos esta palavra, nós começamos a entender aquilo que Paulo viveu durante o seu ministério e o seu apostolado. Haja vista que esta passagem bíblica, ela se trata aqui da carta que Paulo, ele escreveu à igreja que estava localizada na cidade de Roma. E todas as vezes que eu penso nisso, eu preciso entender que Paulo não exerceu o seu ministério em Roma. Paulo escreve aqui esta carta quando ele estava na igreja de Corinto. E quando ele estava na igreja de Corinto, ele ficou sabendo que havia uma igreja que estava localizada em Roma. Haja vista que Roma era um lugar muito difícil de servir a Deus. Por que era um lugar difícil de servir a Deus? Porque ali estava o Coliseu e os crentes eram torturados, lançados no Coliseu, e a igreja estava vivendo dias de perseguição, dias difíceis, porque todas as vezes que o Evangelho de Cristo avança, o inferno ataca. Ora, quando, aleluia, a igreja estava avançando, o inferno atacava a igreja através do poder político de Roma, que naquele período o Império Romano era o império mais poderoso que havia naqueles dias, e Roma ditava as regras, tanto, aleluia, em sua cidade como
igreja, ora, a Bíblia Sagrada nos diz que Paulo amava a obra missionária. Paulo amava ganhar as almas para o Senhor Jesus Cristo. E quando Paulo, ele escreve esta igreja, a igreja que estava em Roma, ele escreve acerca da graça, do poder, da autoridade, da grandeza, do senhorio, da magnitude, da magnificência, da glória do Senhor Jesus Cristo e da sua obra que ele realizou na cruz do Calvário. É por isso que a carta de Paulo aos Romanos é uma das cartas mais lindas de toda, aleluia, as cartas que Paulo escreveu. E por que não dizer que é o livro mais bonito de toda a Bíblia Sagrada? Porque aqui ele fala, aleluia, da justificação. Aqui Paulo escreve dizendo que na onde abundou o pecado, superabundou a graça. Aqui Paulo escreve dizendo que todos aqueles que estão debaixo da lei do Espírito, aleluia, estão debaixo da lei de Deus, e por isso nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aqui Paulo escreve, aleluia, aleluia, dizendo-nos que o dom da salvação é dom de Deus e é um dom gratuito, dizendo-nos que a salvação não se compra, não se vende e não se paga, mas ela vem de Deus, ela se recebe do alto, ela é dada gratuitamente. Aqui, irmãos, nosso negócio aqui na igreja, aleluia, não dá para comprar línguas estranhas, não dá para comprar batismo no Espírito Santo, não dá para comprar salvação, não dá para comprar poder. Aqui não se compra e não se vende, aqui se recebe do alto, aqui se recebe de Deus. Oh, glória! E se Deus não quis te dar ainda, aleluia, é porque está faltando alguma coisa aí, aleluia, porque o dom é gratuito, a salvação vem de Deus, a graça vem de Deus. Aqui em Romanos nós aprendemos, aleluia, que nada pode nos separar do amor de Deus, nem a morte, nem a vida, aleluia, nem os principados, nem os demônios, nem a enfermidade, nem a fome, nem os problemas internos, nem os problemas externos, nem o capiroto, nem o Satanás, nem os demônios, nem os fariseus, nem o sol dos céus podem nos separar do amor de Jesus Cristo. Aleluia! Quantos confirmam isso? Levanta a mão para adorar! O que nos separará do amor de Cristo? Ora, mas queridos, nesta epístola, aleluia, nós aprendemos que o Evangelho de Deus, ou o Evangelho de Jesus Cristo, é poder. Paulo escreve à igreja que estava em Roma, dizendo a eles: ora, eu quero vos dizer que eu não pude ainda ir em Roma pregar, mas não é porque eu estou com medo, não. Paulo estava dizendo, não é porque eu estou com medo, não, porque eu já apanhei, aleluia, já fui ensanguentado e nem por isso parei de pregar. Eu não fui ter com vocês ainda em Roma, é porque Deus não permitiu eu ainda estar aí. Mas eu quero escrever uma coisa para vocês: eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus. Olhe para cá, a Bíblia Sagrada está nos dizendo que o apóstolo Paulo, por 3 vezes neste capítulo, ele faz menção acerca do Evangelho de Cristo, acerca do Evangelho de Deus. E enquanto a igreja que estava em Roma achava que Paulo estava com medo e com vergonha de estar pregando em Roma, então ele escreveu à igreja de Roma dizendo que ele não tinha medo, dizendo